São 7h41. O Alan Al, cadê? Vem cá, Alan. Vem cá. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, nós somos frontalmente contra qualquer tipo de censura. Não é dado a você, Alan, o direito de impedir a imprensa de trabalhar. Nem a você e nem a ninguém. O exagero que você está cometendo, ele beira a censura. Ninguém é contra o treino fechado. Todo mundo sabe como é que funciona o treino fechado. O clube, São Paulo, Corinthians, Internacional, o Grêmio, o Palmeiras, qualquer time que faz treino fechado, ele abre uma janela, viu, Alan Al? Ele abre uma janela para que as emissoras de televisão possam fazer imagens e que os repórteres possam fazer, de rádio, possam fazer as entrevistas com jogadores determinados pela assessoria do clube. Com Marchiori já era fechado, mas tinha essa janela. Aí você chegou ontem, pega o ônibus lotado e quer sentar na janela, você está errado, Alan. Você está errado, você está cometendo um erro e a diretoria do ABC não pode aceitar este tipo de imposição. Porque o Alan Al, ele vai passar. Ele é passageiro no ABC. A imprensa que cobre o ABC, presidente Bira Marques, ela é com Alan, com Marchiori, com Chico, com Zé, com Pedro, com quem quer que seja. É um absurdo que a determinação de Alan Al de fechar o treino e de obstaculizar o trabalho da imprensa, ele seja encarado como normal. Não é. Não é. Nem aqui e nem na China. É preciso que o ABC repense. Todo clube grande, ele fecha treino, mas ele abre a janela. Por que é que no ABC tem que ser diferente? Porque é o último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro? Porque contratou errado? Ou porque o Alan Al, ele tem um trabalho extremamente diferenciado que ninguém conhece? Todo mundo que joga a segunda divisão sabe como é que o Alan trabalha. Eu acho que, com todo respeito aos meus amigos do circo do palhaço Sucatinha, isso que estão fazendo é uma palhaçada. 7h44, segue o giro. Acabar gerando uma acomodação. A América precisa de melhorar o desempenho. No mais, é lamentável o que você comentou, essa situação de treino fechado. Acho que a imprensa não tem nenhum tipo de culpabilidade pela campanha de ABC ou de América. E você, pelo contrário, deveria abrir janelas maiores, inclusive para quem quiser tirar dúvidas da forma de trabalho do treinador do dia a dia, ver o que está sendo feito. Aí eu vou me lembrar aquela história de quantos anos começou. Lembra que a América passou aqueles 6 anos na Série D, aí todos os treinamentos eram portão fechado, né? Portão fechado, portão fechado, portão fechado. Aí teve um dirigente que disse, não sei pra quê, não tem, né? Pra mostrar o quê, né? Então, assim, eu acho que o treinamento deveria ser justamente ter mais janelas de abertura para que a imprensa, a mídia em geral, tivesse mais oportunidade de acompanhar o trabalho do treinador, até para tirar as dúvidas e chegar aqui, não. Fulano treinou, fulano tá treinando bem. Exatamente. Fulano, né, não foi porque hoje ficou no departamento médico, é para esclarecer o torcedor. Torcedor que liga o rádio e que quer saber notícias. Porque tem 13, 14 no departamento médico? Quem treinou hoje? Quem apenas trotou no gramado? Né? Então isso é para esclarecimento da própria torcida que paga o seu sócio, né? Torcedor toma, todo mês está pagando o seu sócio. Ele também quer saber quando liga o rádio, vê a TV, vê os blogs, quem treinou, quem foi liberado, quem está dando voltas ao gramado, quem foi bem no treinamento, né? Se o treinador fez uma parte tática, mesmo que e depois um técnico, mesmo que depois feche o treinamento e a imprensa se retire, não tem problema. Mas então, acho que o momento deveria ser justamente de mais transparência para mostrar justamente o esforço que está sendo feito para tirar o time dessa situação. E não se encastelar, porque aí depois, até para você se defender que está fazendo trabalho, fica difícil, porque a imprensa não está lá para dizer o que ele está dizendo é verdade, ele está trabalhando forte para reverter. Porque se treino fechado ganhasse alguma coisa,
o campeonato das penitenciárias terminaria sempre empatado, não é? Porque agora, tá todo mundo na tranca. Eu só acho, sabe, que a gente tem culpa, a imprensa tem culpa. Que a imprensa foi, ao longo desse processo, cada treinador que chega, a gente tem batido muito pouco nessa situação. A gente tem criticado muito pouco, a gente tem aceitado muito. A gente não esperneia, não dá chute no portão. Porra, chuta o portão, protesta em frente, se junta os repórteres da rádio e protesta em frente, faz protesto, porque não é possível. Isso é medo de mostrar o trabalho ou porque não tem trabalho? Sabe, eu acho que quando você esconde muitas coisas, é porque você tá tentando esconder a sua própria incompetência, a sua falta de conhecimento. Eu só entendo dessa forma. Porque o que o Danilson falou aí é o absolutamente natural e que a gente fazia, bicho. A gente participava de treino das equipes e a gente passava pro torcedor: olha, fulano de tal hoje não treinou, fulano de tal hoje treinou, fazendo uma função. Até os treinos coletivos eram abertos. Isso. Fulano de tal hoje treinou fazendo uma função diferente, e ele pode fazer no jogo e pode dar certo. O treinador acertou, fez um time no primeiro tempo, o time do segundo tempo foi melhor, talvez ele opte pelo time do segundo tempo. Não feche o coletivo agora, pelo amor de Deus, impedir absoluta e totalmente o trabalho. Chega a ser... O Marchiori fez isso adoidado no seu período ditatorial de conquistas enganosas, enfim. E eu acho que isso, agora com Alan Al, o holandês, aí é de lascar. Continuar com essa frescura. Também o do América também é a mesma coisa, está abrindo essa janela, mas é muito pouco. É muito pouco. O torcedor quer... A gente precisa gravar um treino, a gente precisa gravar uma movimentação, não é só ficar refém das imagens ou das entrevistas que são liberadas pelas assessorias. O repórter perde o direito de perguntar, de inquirir, de saber por que fulano não está jogando. Eu admito, porque o futebol mudou. Eu até admito que hoje não se tenha mais treino aberto para todo mundo. Todos os dias, né? Eu concordo plenamente com isso. É direito do clube fazer treino fechado. Agora, não pode proibir a imprensa de acompanhar. Tem que abrir a janela. É a realidade do Brasil. Todo clube grande abre janela para a imprensa. Por que é que só o ABC? E eu vou discordar do Edmo, a gente tem batido há muito tempo. Eu já em outros prefixos. Mas cada um bate. Não, mas não precisa chutar o portão. A gente pode. Tem que chutar o portão mesmo. A gente pode tem que chutar o portão mesmo. Categoria. Eu tô falando de chutar o portão. Mas eu sei que é uma linguagem. É metaforicamente. Pois é, então chutar o portão é protestar, é gritar. Agora a gente tem que saber o nosso limite. A gente tá cobrando aqui. A gente tá cobrando. Cobra pouco demais, a gente cobra pouco. Cobra pouco, a gente cobra aqui, aí o outro não cobra, o outro não cobra. Mas aí eu tenho que responder. Mas a gente, a imprensa é um pacote só. Mas é a classe mais desunida. Mas não, é a imprensa uma outra categoria que é mais desunida que a imprensa. Mas qual é a classe que é unida? Então. Mas aí pelo menos cada um faça o seu. Mas quando dói em todos, aí ele sabe se unir para fazer. Cada um faça o seu. Eu tô com a consciência tranquila que eu tô fazendo a minha parte aqui, defendendo os interesses da nossa equipe. Cada um que defenda os interesses da equipe. Não, a gente tem que cobrar de toda a imprensa, porque um passarinho só, uma andorinha só não faz verão. Muitas das vezes acontece também, né? Só para também dar minha opinião com relação a esse assunto. Às vezes a gente faz uma crítica, aí o cara diz: mas você não vive o dia a dia. Mesmo que eu quisesse, eu não poderia, porque é fechado, né? É fechado. E assim, o América é um exemplo claro disso, né? Dessa questão da janela, porque quantos treinadores do América, né? Já Leandro Senna também sempre fechou, mas a janela no América nunca deixou de acontecer. Né? Pois é. A assessoria de imprensa manda mensagem: vai acontecer de tal hora a entrevista coletiva com o jogador tal. Quem da imprensa quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. Né? Faz lá 15 minutos, fez a entrevista, tchau, papai, vai embora. E 2 pontos. Eu não queria nada mais do que isso no ABC, se eu pudesse opinar, né? As imagens, nada mais do que isso. Fazer a entrevista, estão proibidas de mostrar a imagem. Eu ia dizer isso. Da imagem da assessoria de imprensa. Se você, claro que nos clubes, instituições, você tem setores que trabalham com sua autonomia. Logicamente, o futebol trabalha com uma... Pergunte aos marketings dos clubes o que é que ele acha. Não ter nenhuma emissora ou pouco passando a imagem do seu clube, os patrocínios que chegam de camisa e placa no treino, o pessoal do rádio que hoje, por exemplo, Som Imagem da 96, a gente tá lá, o clube manda ou disponibiliza e muito mais. E você lembra, Rodrigo, a gente já conversava sobre isso, Edmund também, na pandemia, eu lembro muito bem, foi a primeira coisa que eu disse: pronto,
A pandemia que, inclusive, né, foi encerrada oficialmente pela OMS um dia desse, mas a pandemia foi a bengala perfeita, porque a vontade dos clubes já era de um certo tempo vai fazer isso. Não, a pandemia. Eu lembro muito bem, não, Marco? Pandemia, protocolo, não pode. Não tinha um repórter, mas o treino era cheio de amigo, de dirigente, de conhecido, de familiar. Arquibancada quase, não vou dizer cheia, mas com pessoas, mas a imprensa não podia por conta do tal protocolo. Pandemia se foi e algumas coisas ficaram. Pois é. Mas